No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre aqueles que foram supostamente os primeiros habitantes da Terra, Adão e Eva, segundo a visão espírita. Você está no canal Somos Espiritismo, eu sou o Ed Moura e vambora para esse vídeo! Adão seria o primeiro homem que foi criado por Deus a partir do barro, da terra que ele acabara de criar. E Eva seria a primeira mulher que Deus criou a partir da costela de Adão, que ele retirou e a fez. Mas antes de nós falarmos sobre Adão e Eva, é interessante a gente dar um passinho para trás e falarmos sobre duas teorias importantes que explicam a origem do nosso mundo. As teorias criacionista e evolucionista. O criacionismo se baseia nos livros sagrados das religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo, no caso, o livro A Torá, o cristianismo, a Bíblia Sagrada, e o islamismo tem um livro sagrado chamado Corão. Eles estão explicadas a origem da Terra e a criação do homem e da mulher. Já a teoria evolucionista se baseia no livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, em que os seres vivos foram evoluindo, se adaptando até chegarem na atual condição. Segundo Darwin, a vida na Terra começou com um ancestral comum, há mais ou menos 3,8 bilhões de anos. Essa teoria é um fato para a ciência. E existe o evolucionismo teísta, que é uma mistura das duas teorias que nós acabamos de falar. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. Isso está em A Gênese, que é um dos livros das obras básicas, capítulo 11, item 29. A Terra se achou povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso, recebendo os corpos o caráter e a impressão do espírito, e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos. Resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral. A Gênese, capítulo 11, item 30. Eu gostaria de ressaltar aqui que, à época de Allan Kardec, existia o conceito de raça. Hoje em dia, nós falamos etnia. Raça é uma só, é a humana. Então vamos dar o devido desconto a essa questão temporal relativa a Kardec. E a raça adâmica é a raça que provém do nome Adão, considerado no Velho Testamento o homem que deu origem às raças. Os espíritos que constituem a raça adâmica, também chamados de capelinos, ficaram exilados na Terra, oriundos do sistema Capela, situado na constelação do Cocheiro. Adão é um nome que tem origem na palavra hebraica Adam, e não é o nome de uma pessoa, mas significa homem no geral. E Adam é derivado da palavra Hadama, que por sua vez significa terra. Isso explica por que o nosso corpo físico tem carbonos e carbonetos que são encontrados na Terra. E também, de certa forma, explica por que Deus criou o corpo físico do homem a partir do barro, e quando soprou ao nariz desse ser de barro, deu-lhe um espírito, ou seja, o espírito encarnou naquele corpo, e assim foi viver sua vida. Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco Bíblico, que também é a Torá judaica, era um homem extremamente sábio. Ele foi criado pelo faraó e os egípcios, então ele bebeu naquela fonte. Para que ele explicasse para aqueles homens rebeldes, ex-escravos e totalmente bestializados, ele precisava de uma forma mais didática para explicar as coisas. E foi assim que ele fez, por isso que está escrito da forma que está. A Eva vem da palavra Shavá, que é uma palavra de origem hebraica que quer dizer Hawá, que significa ela viveu, vivente, ou ainda aquela que dá a vida. Tá gostando do vídeo?
Que legal! Então, taca logo o dedo aí e curte esse videozinho, tá bom? E outra, você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo? Pega o nosso link e compartilhe nos grupos que você faz parte, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Não se sabe o porquê da teoria de que Deus fez Eva a partir da costela de Adão e não do barro, como ele tinha feito o próprio Adão. Mas acredita-se que Deus não usou o osso da cabeça para que a mulher não fosse superior ao homem, mas também não usou o osso do pé para que a mulher não fosse a ele inferior. Usando a costela, que fica na parte central do corpo, quis Deus que a mulher ficasse lado a lado com o homem, governasse junto com ele. É o que explicam alguns teóricos. E Eva não foi necessariamente a primeira mulher criada por Deus. Há relatos na Bíblia de que houve Lilith. Essa sim, a primeira mulher criada por Deus. Porém, Lilith queria direitos iguais, igual aos de Adão. Porém, Deus não gostou dessa ideia e acabou banindo Lilith. Então nós temos aí a primeira feminista na Bíblia que foi punida por Deus, segundo essa teoria. Nós entendemos que o homem e mulher são iguais em capacidades e em desempenho de tarefas. Então, não tem por que haver essa diferença. Continuando a história, Adão e Eva não tiveram 2 filhos, tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel e depois ele se refugiou em outros lugares. Lá ele encontrou um outro povoado e lá ele também se casou. Nós sabemos que Deus não fica inoperante, ele não para de criar. Então, dessa maneira, foi assim que Caim encontrou uma outra comunidade. A visão espírita, isso já usando o livro Os Exilados de Capela, nós sabemos que essa raça adâmica que Allan Kardec fala são aqueles espíritos que foram banidos do sistema Capela, pois eles, a partir do momento que eles adquiriram conhecimento, eles usaram esse conhecimento para o mal. E assim, eles foram banidos para a Terra, que ainda era um mundo primitivo. E eles vindo para cá, passaram a ser mais humildes e também trouxeram conhecimentos tecnológicos que foram transferidos para os habitantes originários da Terra, os espíritos que não tinham reencarnado em outros mundos ainda. E assim foram evoluindo, e os capelinos foram ficando mais humildes, até poderem voltar para a capela. Daí a mitologia bíblica, quando fala da maçã, que era o fruto do conhecimento. E a gente estuda na doutrina espírita que esse conhecimento foi usado para o mal. Lembrando que Moisés não tinha condições de explicar de uma maneira assim totalmente técnica para os homens daquela época como que aconteceu a origem do mundo e da espécie humana. Então ele precisou usar essas alegorias e falar dessa maneira. Para aquela época era muito apropriado o que Moisés falou, mas nos dias de hoje nós temos que fazer as devidas adaptações e, com o uso da ciência, atualizarmos o nosso conhecimento com relação a isso. Quando Moisés fala que Deus fez o mundo em 6 dias, nós devemos entender que são 6 eras geológicas. E que quando Deus descansou no 7º, é porque nós estamos vivendo esse período geológico que está em transformação, porém a gente não consegue percebê-lo, porque acontece muito lentamente. Então, mais uma vez, nós vemos que o Espiritismo vem confirmar a lei dos antigos profetas, assim como Moisés, Jesus, e adaptar aos dias de hoje, para que nós possamos ter um entendimento mais claro. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, comente, eu adoro ler seu comentário, compartilhe com outras pessoas e ajude o nosso canal Somos Espiritismo a crescer. Nós estamos com quase 1000 inscritos, por favor, ajude-nos. Eu vou ficando por aqui, no próximo domingo às 11 horas tem vídeo novo para você e é isso aí, muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Tchau!